tirando esse cara, pessoa física, assim, no mercado, você, pessoa jurídica, Caio, com as suas empresas aí, que já construiu Casa Popular, Minha Casa Minha Dívida, Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela, acho que você não pegou a fase, né? Do Peguei, eu fiz um empreendimento Casa Verde e Amarelo. Casa Verde e Amarela. Você se readequar ao mercado, vamos dizer assim, tornar novamente viável esse mercado, você voltaria a empreender no segmento popular ou você vai se manter no médio padrão que encontrou uma veia e está sendo melhor ali? Eu não só voltaria, como vou voltar. Eu já estava acompanhando bem essa mudança de concepção do Casa Verde e Amarelo, esperando virar viável, porque assim, apesar de a gente gostar muito de trabalhar com corporação e tudo, a gente faz por dinheiro. Assim, Claro. o amor, a partir do momento que a conta volta a fechar, você fala, opa, peraí, temos um negócio. Então, desde o meio do ano, a gente já está com essa visão, independente de quem fosse eleito, que o Casa Verde e Amarela, ou Minha Casa Minha Vida, iria voltar muito forte o ano que vem. A gente já está com o empreendimento engatilhado, vai ser até um empreendimento de 550 casas, e a gente vai fazer com forma de concreto, né, com forma de concreto, não, forma de alumínio para concreto moldado em loco. Então, a gente já estava vindo nesse ensaio, entendendo como que essas mudanças iam refletir, e quando a conta fechou, aí foi quando a gente startou, falou, beleza, agora a conta fechou, vamos embora. Sem amor naquele negócio, não, eu vou fazer mesmo que não dê dinheiro, de forma nenhuma. Se na Sim. planilha lá, se na viabilidade, não deu uma Só tem TMA que ficar mínima verdinha, que né? quer. A célula tem que ficar verdinha na planilha, senão não passa, senão não. Até Sim. porque existe risco envolvido, existe mais um monte de coisa. Então, como a gente já vinha acompanhando esse processo, a gente viu que desde o do meio do ano para cá voltou a fazer sentido e está voltando cada vez mais a ter, digamos assim, incentivos para que isso aconteça. Aí, dentro disso, até trazendo um pouco para a nova realidade, eu estava ali em 2011, 2012, quando o mercado estava no boom, o Minha Casa Minha Vida, depois 2017, 2018 foi muito forte também, eu estava muito envolvido com Minha Casa Minha Vida, mas só que nessa época eu fazia as duas coisas, tanto empreendimentos multifamiliares quanto casas para venda, duas a duas, a gente pegava e comprava lotes desse modelo que eu acho que é normal praticamente no Brasil inteiro. Sim. Aí, na época, os dois funcionavam bem por motivos diferentes. Hoje, eu já vejo mais dificuldade dessa, igual eu falei, dessa unifamiliar ou dessa duas casas num lote funcionar, e eu vejo a, mais condições do multifamiliar funcionar. O que é o multifamiliar? Aqueles predinhos de um mais três, ou então várias casas, igual eu estou para lançar aqui. Ou seja, eu consigo diluir melhor os custos para a implementação de tecnologias novas e outra coisa muito importante, eu consigo alavancar com juros muito baratos. Então, por exemplo, se eu tenho um empreendimento que está enquadrado dentro do Casa Verde e Amarela ou dentro do Minha Casa Minha Vida, eu consigo ter acesso a recursos do FGTS. O que é recurso do FGTS? Mais barato que da poupança, mais barato que de qualquer lugar. Então, por exemplo, o último empreendimento que eu fiz, a gente estava pegando a taxa de 7,5, mais ou menos, 7,66, se eu não me engano. Então, eu desenvolvia meu empreendimento pegando o empréstimo a taxa de 7,66. Eu acho que hoje está por aí, praticamente 8. Eles têm um spreadzinho ali, mas está por aí. Então, basicamente, se eu consigo fazer isso, é assim, acho que vocês trabalham com investidor também, eu também. Se você virar para o investidor hoje, com Selic a quase 14%, cara, me empresta dinheiro a 7,5% ao ano, o que ele Correto. vai falar? Sai correndo. E qual que era a margem na época desse empreendimento? Se você captava ali no mercado a 7, 7,5, qual que era a tua margem de lucro num empreendimento popular, enquanto se tornava viável, enquanto continuava viável para você? Cara, aí vai dentro daquelas linhas da planilha de viabilidade, né? Eu sempre olhei muito pouco lucro e muito mais o ROI ali, né? O que é o retorno sobre o que eu efetivamente investi. Lucro, no caso verde e amarelo, Minha Casa Minha Vida, sempre foi abaixo de 20%. Às vezes 12%, às vezes 15%. Carmen, então era melhor você trabalhar com outra coisa. Falou, não, mas não é a questão do lucro. Eu estou fazendo esse empreendimento e o dinheiro não é meu. É o volume financeiro, né? É o volume financeiro. Então, às vezes, por exemplo, para cada 100 mil que eu investia, eu ganhava 150, 200 mil líquido.
Então, acabava que eu conseguia dobrar meu capital. Eu falava, não, mas peraí, você estava tendo 10, 15% de lucro ou você estava tendo 100%? Não, o lucro do empreendimento é a margem. Sim. Mas o que eu conseguia, por essas alavancagens baratas, como eu tenho acesso a capital mais barato, eu consigo fazer um dinheiro com boa parte do dinheiro de banco, com essa alavancagem, eu consigo aumentar meu ROI. Então, se eu aumento o ROI sobre o que eu investi, o empreendimento ele se torna muito viável. Não, com certeza. E esse percentual que você disse aí, investiu 100 mil, retorna em torno de 150, é o que a gente consegue alcançar aqui com o segmento de alto padrão, utilizando recursos de financiamento de aquisição de terreno e construção da Caixa. Né? O nosso ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, ele chega a 150%, às vezes até supera um pouco, em virtude dessa alavancagem, mesmo aí pagando juros efetivos hoje de 10,99 na Caixa, só que se fizer a conta, como você recebe gradativamente esse recurso, você não paga 10,99, você paga menos, paga 7, 8%. Então fica muito interessante. A diferença é que no alto padrão, em virtude de ser um projeto mais artesanal, um produto mais artesanal, você não consegue escalar tanto quanto você fazer um empreendimento com tantas unidades quanto você. E aí é que o segmento popular se beneficia, ganha pontos, né? Porque você consegue fazer num volume muito grande, de forma extremamente industrial, né? Sem ter que tomar as decisões sobre como que tá aqui a pingadeira do detalhezinho do ladinho da esquadria. Isso não acontece no segmento popular. E você consegue ter o mesmo retorno sobre o patrimônio líquido que você teria no alto padrão, né? E detalhe, com um público extremamente pronto para comprar, né? Você vai tirar pedido, você não vai fazer venda, né?